declarando o melhor ano da sua vida. Tudo que Deus tem é bom, tudo que Deus tem é perfeito. Tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus faz é perfeito. Nele não há variação, Ele é Deus, Ele é bom, Ele é sempre bom. Amém? Pastor, e quando as coisas não estão boas, Deus continua sendo bom. Amém? Não importa, Deus é sempre bom. Gênesis capítulo 41, eu escolhi esse texto, Gênesis 41, a partir do verso 14, para falar para você nessa manhã, que não importa em que tempo você está vivendo, o que importa é como você está enxergando o que está acontecendo. Gênesis capítulo de número 41 fala a história de José. Gênesis 41 verso 14, diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém? Então o faraó contou o sonho a José: sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-la comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que está prestes a fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a José, ao faraó, 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o comando do faraó serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse assim
Disse ainda o faraó a José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Amém? Esse texto fala de ciclos, fala de 7 anos de fartura e logo depois 7 anos de escassez. Quando nós estudamos a Bíblia, você vai ver que a Bíblia está cheia de ciclos em que Deus estabeleceu para aquele tempo, né, uma determinada maneira de Deus governar, e também ciclos que interferem até mesmo na nossa vida aqui na terra, como seguidores de Jesus, como homens e mulheres de Deus. E nós precisamos entender não só o ciclo em que estamos vivendo, porque se nós não entendermos o ciclo que estamos vivendo, o ciclo pode mudar e ser favorável no ano seguinte, mas se a nossa mente não acompanhar isso, se não houver um entendimento, nós não vamos conseguir usufruir. Preste atenção, porque às vezes as pessoas dizem assim, com relação a muitas promessas de bênção financeira que a igreja quer passar nessa virada, e tantas pessoas fazem votos no envelope, e tentando ter um ano melhor, e queimam coisas em sacrifício, e também as pessoas, né, em centro de umbanda, de macumba, de candomblé, também fazem os seus trabalhos, né, oferecendo alguma coisa para os seus deuses, na intenção de ter um ciclo melhor no ano que se inicia. Mas não tem a ver, não tem a prosperidade, a paz, a bênção de Deus, não tem a ver com o ciclo que nós estamos vivendo. Você pode estar vivendo um ciclo difícil, e mesmo assim, dentro desse ciclo difícil, ser próspero, ter paz, estar debaixo de bênção. O que define a nossa bênção não são as lutas e as provações, significa como está a nossa mente e como nós estamos alinhados com o céu. Por isso que Paulo, ele disse assim: eu aprendi a viver contente e satisfeito em todas e quaisquer circunstâncias, porque Paulo está dizendo: eu alcancei um nível de maturidade em Deus, que as circunstâncias não abalam a minha prosperidade, não abalam mais a minha fé, não abalam mais a minha paz. Eu consigo ter paz, prosperidade, bênção em todas e quaisquer circunstâncias. Amém? Quando nós olhamos para a vida de José, eu creio que você conhece o texto, você vê um homem que teve uma vida muito difícil, ele teve ciclos de vida difícil. Ele teve um ciclo na vida dele, começa na casa do pai, onde ele é honrado, onde ele é o filho mimado, o filho querido, ganha uma túnica colorida, o pai ama ele, e ele tem tudo de bom na casa dele, amém? Ciclo de bênção, ele está todo feliz e faceiro. De repente o ciclo muda, os irmãos perseguem, jogam ele num poço, e ali começa um ciclo difícil na vida de José. Ele vai para um poço, ali ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de um senhor que domina sobre ele, ali ele trabalha de escravo, depois ele vai para uma cadeia, debaixo de uma calúnia, debaixo de um falso testemunho, ele é preso e ele fica um tempo na cadeia. Mas esse ciclo também se encerra na vida de José, amém? E aí de repente um novo ciclo se inicia na vida dele, e aí ele começa a governar todo o Egito. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: José, ele teve prosperidade em todos os ambientes onde ele foi colocado. A prosperidade de José não está quando ele assume o Egito. A prosperidade de José está em todos os ambientes onde ele está. José, ele está na casa de Potifar, servindo como escravo. O que acontece? A prosperidade vem sobre a casa de Potifar. José se destaca e é colocado como chefe de toda a casa, chefe de finanças do Potifar, ou seja, de escravo ele passa a liderar e a governar a casa do seu senhor, tem acesso a regalias. E então a prosperidade, ela não depende do ambiente, amém? A prosperidade não depende do ambiente, depende da mentalidade. Se você tiver uma mentalidade de governo, você vai governar em qualquer lugar. E aí então José vai para a cadeia, na cadeia, ele governa a cadeia, ele é encarregado de tudo. Ele recebe a chave da prisão. Por quê? Porque ele tem
mentalidade de governo. Ele entende quem ele é em Deus e ele entende o que ele carrega. O governo do Egito foi só uma consequência daquilo que ele já era. Então Deus primeiro vai fazer dentro de você, amém? Deus precisa primeiro fazer dentro de você, precisa fazer primeiro na sua mente, primeiro mudar a sua maneira de pensar, para depois te colocar em algum lugar de honra. Mas se a maneira de pensar, se a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender o Evangelho, a nossa maneira de entender Deus, entender o que Jesus fez na cruz, não mudar, nós vamos ser escravos em qualquer tipo de ambiente. Eu conheço muitas pessoas que são escravas em ambiente de liberdade, e eu conheço pessoas que são livres em ambiente de escravidão. Não tem a ver com o ciclo, porque independente do ciclo, você vai prosperar, amém? Presta atenção, olha só, tem uma chave nesse texto, porque a Bíblia diz que José, ele trabalhou no ano de fartura, amém? Anos de fartura, a Bíblia diz que ele trabalhou, ele juntou em celeiros, em anos de fartura, ele trabalhou muito, mas junto com a fartura veio a prosperidade. Então José teve família, teve filhos, ele foi honrado, ele pôde propagar a palavra de Deus, eu creio, naquela época, ele teve liberdade para propagar a palavra. Em anos de prosperidade, José trabalhou, José guardou em celeiros, José estabeleceu uma organização no Egito, José construiu celeiros, colocou supervisores. José, na época em que havia prosperidade no Egito, José trabalhou, edificou, consolidou. Mas ele prosperou na época de escassez. Porque quando veio a escassez no Egito, José tem tanto governo, ele sabe tanto do que vai acontecer, ele conhece tanto a Deus e ele sabe como que Deus está trabalhando nos tempos, que ele guarda 7 anos, e quando a fome chega, quando a tragédia chega, quando acaba a comida, José abre os celeiros, senta na porta e diz: podem vir comprar. Ele prosperou na escassez. Ele prosperou no pior momento do mundo, uma das maiores secas que veio naquela época para aquele lugar, onde 7 anos é suficiente para erradicar algumas nações. Não tinha como um povo sobreviver com 7 anos de seca. Mas José, no momento mais difícil daquela época, José conseguiu prosperar. Sabe? Quando eu olho para isso e trago para a vida espiritual, eu vejo que no pior momento da vida de Jesus, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele agonizando, era o momento mais próspero da vida de Jesus, era o momento mais perfeito de Jesus, porque aquele momento que parecia ser um momento que estava matando Jesus e destruindo Jesus, não, era uma mudança de ciclo, onde Deus estava estabelecendo um novo tempo, um tempo da graça sobre nós, amém? Então não importa que tempo você está vivendo, se é tempos de vacas magras ou vacas gordas. Se for de vacas gordas, você trabalha e junta em celeiro. Se for vacas magras, você abre a porta do celeiro e vende o que você tem. Dá o que você tem e você vai prosperar. Amém? Cada ciclo tem um propósito. E eu não estou falando só de prosperidade financeira, porque a palavra shalom, né, que ela dá origem à palavra prosperidade, a prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é quando você está alinhado com o Espírito de Deus, quando você está em paz com Deus, amém? E aí todas as outras coisas é uma consequência, vai vir, não tem como não vir. Se você estiver em paz com Deus, você estiver alinhado com o Espírito de Deus, se você está bem com Deus, a sua casa vai prosperar, os seus negócios vão prosperar, a sua vida espiritual vai prosperar, a sua vida emocional vai prosperar, o seu casamento vai prosperar, o seu relacionamento com seus filhos vai prosperar, tudo que você fizer vai prosperar, amém? A vida é feita de ciclos. Eu tenho certeza que você talvez já tenha vivido um tempo melhor do que você está vivendo hoje, amém? De repente você está num bom momento, não é? A vida é feita de ciclos, a hora a gente está lá em cima, a hora está aqui embaixo, nem sempre é igual,
né? Isso é definido por Deus, está lá em Eclesiastes: há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas, há ciclo para todas as coisas, há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que se plantou, há tempo de rir e há tempo de chorar. São ciclos que Deus permite que nós passamos por eles, mas independente do ciclo que você estiver vivendo, é possível ter paz e é possível governar em todos os ciclos. Amém? Talvez você viveu um tempo ruim ano passado, a virada do ano passado para você tenha sido um tempo muito difícil, um tempo de choro, um tempo de aflição, de angústia, e hoje você está aqui. Amém? E Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Então, não pare diante de tempos difíceis. Não abra mão de Jesus em tempos difíceis. Não deixe de governar a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu lado em tempos difíceis. Em tempos difíceis é que se conhece quem tem realmente a presença do Espírito nele. E isso se vê aqui na vida de José. Mas nós temos que entender que tudo na vida é feito de ciclos. Amém? Ciclos existem. E eles são bons, porque se Deus nos colocasse sempre em ciclos bons, nós nunca aprenderíamos nada. Então nós precisamos entender quais ciclos estamos vivendo e estar atentos a ciclos seguintes. Porque se você não entender o que você está vivendo hoje, você não vai conseguir se preparar para um tempo melhor. Porque quando o tempo melhor vier, você não vai conseguir viver nele. Não sei se vocês estão entendendo aonde que o Espírito Santo quer nos levar hoje, irmãos, mas, sabe, nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é grande, o que Deus tem para nós são coisas boas. Deus quer fazer coisas maravilhosas, extraordinárias através da vida de cada um de nós, mas a nossa mentalidade precisa mudar. Amém? Então existem tempos em que nós fazemos coisas e parece que nada do que nós fazemos dá certo. Existem tempos na nossa vida em que parece que tudo que você faz é barrado, é parado, parece que tem uma muralha, que nada do que você faz dá certo. Já viveu um tempo assim ou não? Você anda para um lado, não dá certo, você vai para o outro, não dá certo, você tenta uma coisa, não dá certo. Tempos de deserto. Tempos de deserto, eles existem tempos na nossa vida que são tempos de choro. Sabe, quanto mais você tenta, pior fica, né? Não sei se você já viveu alguma coisa assim, sabe, um tempo de luta, dificuldade, um tempo onde você não vê resultado, onde tudo que você faz parece que não dá certo, não prospera, sabe? Mas José viveu esses tempos todos, ele viveu tudo isso. Só que a mentalidade dele era tão tremenda, existia algo tão poderoso de Deus nele, que mesmo nesses momentos mais difíceis da vida dele, aonde que nada que ele fazia dava certo, ali ainda Deus dava governo para ele, e de repente ele mudava o ambiente externo onde ele estava. Agora presta atenção, sabe o que é mais difícil? É que às vezes em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, em tempos de deserto, em tempos que Deus está nos provando, o que nós fazemos dá certo para o outro. Você percebe que o que José fazia dava certo para todo mundo e não dava certo para ele? Ele ia para a casa do Potifar, trabalhava, governava a casa, tudo crescia, melhorava, e para ele nada mudava, continuava sendo escravo. Aí ele ia para a cadeia, chegava lá, ele governava a cadeia, mas não davam a liberdade para ele. Sabe, existem tempos de dificuldade na nossa vida, e Deus nos proporciona esses tempos de dificuldade, e você vê a sua mão sendo colocada na vida de outras pessoas, em outros ambientes, e dá certo, mas quando você olha para a sua vida, parece que não acontece nada. Já viveu um tempo assim ou não? Meu irmão, se você quiser saber sobre esse tipo de tempo, você fala com o pastor. Esses dias eu estava assistindo aquele seriado The Chosen, né, que agora eu tive um tempo, final do ano, eu assisti todas as três temporadas de uma vez, assim. E aí, nesse seriado, uma coisa interessante, Jesus ali conversando com os discípulos e curando as pessoas, e de repente o Tiago, né, o discípulo de Jesus, parece que ele tem um problema, né, ele não consegue se locomover, andar direito, e aí Jesus está curando todo mundo, e Tiago não é curado.
E aí ele entra em crise, porque Jesus envia eles para irem para outros lugares e curar as pessoas. Tiago olha para Jesus e fala: Jesus, como que eu vou orar por alguém, para alguém ser curado? Olha para a minha situação. Jesus olha para ele e disse: Tiago, Tiago, agora você vai entender o que é a graça de Deus. E como Deus não depende de você para fazer o que Ele quer fazer. Mas vai chegar o tempo que você vai ser curado, mas nesse tempo você vai entender a graça de Deus a partir de você, mesmo você não tendo recebido o milagre. Explícito aqui nesse texto, a graça de Deus sobre a vida de José, mesmo José não experimentando nenhum milagre, sempre esquecido, sempre colocado de lado, sempre usado pelas pessoas para abençoar ambientes, e a vida dele sempre do mesmo jeito. Agora tem um detalhe: quando nós analisamos a vida de José, nós entendemos que ele está na prisão, mas ele não está murmurando, ele está se preparando, amém? Ele está na prisão, mas ele não está duvidando, ele está esperando e se aperfeiçoando, porque ele sabe que o dia dele vai chegar, ele sabe que se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, da maneira como ele está fazendo, o dia dele vai chegar. Sabe, você precisa ter essa certeza no seu espírito, que mesmo que você hoje não veja muita coisa à sua volta mudando a seu favor, você vê mudando através de você, mas você não vê mudando ao seu favor, saiba que se você continuar firme na presença de Deus, com a mentalidade de dar, com a mentalidade de governar, mesmo que seja inimigo, com a mentalidade de fazer o bem, independente de que para quem seja, saiba que o seu dia vai chegar. Amém? Jean-Jacques, ele diz que o ser humano é fruto do meio, e aí se criou, uma linha na psicologia, que foi dominante durante muito tempo, em que o ser humano é fruto do meio, você é fruto do meio, você é fruto do meio, você é fruto do meio, da onde você veio é o que você vai ser. As 5 pessoas que mais estão à sua volta são as pessoas que vão mudar a sua mentalidade, a sua maneira de ser. É verdade para quem não tem o Espírito Santo. É verdade para quem não busca a revelação de Deus para a sua própria vida. É verdade para quem é massa de manobra e manipulado pelas pessoas à sua volta. Porque José não foi moldado pelo meio, José moldou o meio onde ele estava. José não permitiu com que nada daquela cultura, daquele meio, daquela maldade onde ele estava inserido, transformasse ele em um ser humano igual. Porque existia um Espírito de Deus dentro dele, que governava a vida de José, antes do meio governar a vida de José. José que moldou o que estava à sua volta, e isso é governo, isso é governar, é você saber que você carrega algo muito maior do que aquilo que está em sua volta, é entender que existe algo de Deus na palavra, que pode te dar direção para todas as coisas. Você não precisa buscar essa direção em um sistema, em uma cultura, em uma seita, em uma falsa religião. Não, existe um lugar onde você pode beber da fonte, você pode buscar da origem, e você precisa ser moldado pela palavra e pelo Espírito de Deus, e não pelas coisas que estão à sua volta. Isso é governar. Por isso José mudou a história do Egito, porque existia governo, e o governo dele não era um governo da terra, era um governo do céu. Amém? O coach da época, dá conselho para o faraó, mas aí não era uma ajuda, não era uma autoajuda, era uma ajuda do alto, irmãos. Tem diferença, amém? E José governa todos os lugares aonde ele entrou. Talvez você esteja em um lugar desfavorável, talvez você esteja em um ambiente desfavorável, mas eu quero dizer para você, você tem condições de governar aquele ambiente espiritualmente, amém? Você tem condições de governar aquele lugar com palavras de sabedoria.
Você tem condições de governar aquele lugar com conselhos para quem te pedir? Você carrega algo de Deus. Isso nós precisamos mudar, nossa mentalidade precisa mudar. Irmãos, com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas que congregam aqui, que já congregaram, que fazem parte da minha história, da minha vida, com todo o respeito, não sinto isso como uma arrogância, amém? Mas eu não preciso de ninguém. Esse ministério não precisa de vocês e nem de mim. Nós é que precisamos disso. Nós é que precisamos, irmãos. Sabe, a igreja não precisa de você, você precisa da igreja. Porque o que você vai fazer sem a igreja, irmãos? O que eu vou fazer sem isso aqui? Isso aqui não precisa de mim. A Justiça e Paz não precisa de mim, não precisa de vocês. Nós é que precisamos de tudo isso, porque isso aqui é de Deus para nós. É de Deus para nós precisamos entender, sabe? Aquela coisa, eu tenho um conhecido, um pregador, que ele é pastor de uma grande igreja na Argentina, Gustavo Lara, pesquisa depois na rede social, uma igreja de mais de 5.000 membros na Argentina, já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, e o Gustavo Lara, ele diz que na Argentina era assim, uma mentalidade medíocre da igreja evangélica. Qual que era a mentalidade da igreja evangélica? Quando as pessoas iam evangelizar lá fora, o que foi que você está rindo, irmã? Tudo bem, né? A mentalidade da igreja na Argentina era assim, olha só, quando as pessoas saíam para evangelizar, as pessoas que eram evangelizadas, pastor Éder, elas pensavam assim, se eu for na igreja, eu preciso levar alguma coisa, porque a igreja sempre vai querer de mim alguma coisa, porque isso foi plantado lá pelas igrejas da prosperidade. Venha e traga uma oferta, não é assim? Venha e traga seu dízimo, venha e traga um sacrifício, não é assim? Então a mentalidade das pessoas lá fora é o quê? Se eu for para uma igreja evangélica, eu tenho que levar alguma coisa. E aí sabe o que o Gustavo Lara fez? Juntou a igreja dele, muitas pessoas, pegou os empresários e falou assim, não, nós vamos dar alguma coisa para essas pessoas, independente de quem são elas. E começou a formar uma equipe e bater de porta em porta no final de ano, falou, eu vim trazer para você, o que você quer? Você quer um peru, você quer um panetone, eu quero te dar alguma coisa. Não, mas não precisa de nada, mas eu quero te dar alguma coisa. Aí dava. Mas quem está dando? A igreja. E aí ele começou a mudar a mentalidade daquele lugar. E as pessoas começaram a pensar, não, a igreja tem algo para mim, ela tem algo a me oferecer, ela tem algo para dar. E Jesus é isso. Ele tem algo para dar para você, amém? Voltando ao texto, não é José que precisa do faraó, porque José governa em qualquer lugar, é o faraó que precisa de José para não morrer. Sabe, muda essa mentalidade, irmão. Você é príncipe de Deus, princesa de Deus, você carrega o Espírito de Deus dentro de você. Por mais que você se veja pequeno, existe algo grande em você. Meu Deus! Deus confiou o Espírito dele para morar dentro de você. Não tem nada que você possa dar para ele, ele já te deu tudo. E o lugar aonde você estiver, você vai governar, porque assim é o Espírito de Deus. Aonde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Amém? Se vocês chegarem em uma casa e disserem, a paz seja convosco, a paz vai permanecer naquele lugar. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. E às vezes a gente vive tão acanhado, se submetendo ao sistema, se submetendo ao meio, se submetendo ao mundo, abaixando a cabeça, abaixando a guarda e prestando continência e reverência a pessoas que não carregam nada. Eu vou voltar para o texto. Amém? Não era isso que eu ia falar. Existem tempos na nossa vida, irmãos, que nada parece dar certo. Olha só que interessante. O José tem um dom, que é interpretar sonhos, amém? Ele tem revelações, ele interpreta o sonho das outras pessoas. Aí José está preso na cadeia, junto com o copeiro do rei e junto com o padeiro do rei. Aí o copeiro do rei tem um sonho, o padeiro do rei também tem um sonho, e aí José interpreta o sonho, e fala assim, não, a interpretação do sonho é o seguinte, vocês dois vão sair daqui uns dias, só que ele vai matar o padeiro e vai deixar viver o copeiro.
Aí ele fala para o copeiro, e ó, quando acontecer isso, não se esquece de mim, eu estou aqui, não se esquece de quem revelou o sonho. E aí José, aquele copeiro sai da cadeia, vocês acham que ele lembrou de José? Não, ele esqueceu de José. Ele esqueceu. Mas sabe por que ele esqueceu de José? Porque não era o tempo de José sair da cadeia. Meu irmão, entenda, nós precisamos entender que algumas coisas não estão acontecendo, mesmo com revelação, mesmo com visão, mesmo com promessa, mesmo com tudo que Deus já está falando a nós, porque ainda não chegou o tempo, é só uma questão de tempo, amém? Continua usando esse tempo para se preparar, continua usando esse tempo para você entender que quando o ciclo mudar, você vai estar preparadíssimo para aquilo que Deus vai fazer. Primeiro acontece aqui, irmãos, na mente. A fé é assim, por isso que Deus, né, por isso que Hebreus capítulo 11 fala da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não vemos. Primeiro você precisa enxergar com os olhos espirituais, porque a fé, apesar de ser cega, ela tem uma visão espiritual. Eu não vejo com olhos humanos, mas eu tenho uma visão do que Deus está preparando lá na frente, e quando eu tenho uma visão do que Deus está fazendo, do que Deus está trabalhando lá na frente, eu me preparo hoje para que quando isso acontecer, eu estou pronto para aquilo que Deus quer fazer, amém? Então nós precisamos entender que quando nada acontece, é momento de continuar crendo, porque toda mudança de ciclo vai trazer junto com a mudança uma oportunidade. Todas as vezes que acontece uma mudança de ciclo na vida de alguém, e eu estou profetizando que vai acontecer na sua, amém? Que essa virada de ano é um tempo de uma mudança de ciclo na sua vida, mas junto com essa mudança vai vir uma oportunidade. Quando nós não mudamos a mente, a oportunidade passa, e nós não percebemos. Toda a mudança de ciclo traz uma oportunidade, e quando a oportunidade vem, você só vai agarrar ela se você estiver com a mente pronta para aquilo, naquele momento, sabe? As vacas magras foram uma oportunidade para José, foi uma oportunidade que Deus criou para que o povo dele não perecesse, não morresse de fome. Foi uma oportunidade. Você precisa entender que Deus está gerando oportunidades para nós. Às vezes, em tempos de vacas magras, Deus está trazendo esse ciclo para gerar uma oportunidade lá na frente. E quando essa oportunidade vier, você precisa estar preparado. Se tem uma coisa que a Bíblia ensina, é que nós precisamos nos preparar. E Deus nos prepara. Amém? Deus nos prepara. Então nós temos que entender que José, ele prosperou na crise, enquanto não tinha comida em lugar nenhum. José tinha tanto que não conseguia nem contabilizar. Ele administrou em tempos de abundância e prosperou em ciclos de crise. Precisamos mudar essa mente, sair desse pensamento de escravidão, desse pensamento limitante que nos prende, que nos atrofia a coisas, a sofismas, a falsas crenças na nossa mente, que nos impedem de usufruir do melhor de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você, do que Jesus veio pregar quando Ele veio. Quando Jesus veio na terra, Jesus veio trazer um novo ciclo, amém? Ele veio, uma dispensação, para quem quer colocar um termo teológico, a dispensação da lei ia se encerrar, e a dispensação da graça então ia se iniciar através de Jesus. Só que para que Jesus pudesse preparar pessoas, transformar a mente de pessoas para esse novo tempo, Ele começou então a pregar. Ele começou a contar parábolas, ele começou a pregar. A pregação de Jesus, ela era ela batia tanto de frente com o sistema de crenças e religiosidade da época, que Jesus começou a fazer inimigos, porque era tão incisivo a maneira como ele falava da graça, que as pessoas não conseguiram sair desse cativeiro chamado religiosidade, e não conseguiram migrar para o lado de Jesus e entender o discurso de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 38, diz assim, coloca o texto para mim, eu já vou voltar para o outro texto. Mateus 5, 38, tende ouvidos o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistas ao mal,
se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar em injustiça para tirar a túnica, conceda-lhe também a capa. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, 1000 passos com ele, ande 2, dá a quem te pede e não te desvie daquele que te pede emprestado. Jesus está trazendo uma mudança de mente, está propondo uma mudança de mentalidade. Vocês ouviram o que foi dito durante 2000 anos, é assim, mas agora eu vos digo, vai ser diferente. É uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos começar a enxergar Deus de maneira diferente. É o que Jesus está pregando. Eu preciso que vocês entendam, Jesus está dizendo que nós estamos vivendo um outro tempo, e nesse outro tempo é uma maneira diferente de pensar. Quem entendeu isso? Na época, quem entendeu? Aí Jesus vai, pega 12, né? Porque não está dando certo falar para as multidões. Ele pega 12, traz para o seu lado e muda a mentalidade dos 12. Trabalha dioturnamente com o discipulado, mudando a mentalidade dos 12, de um grupo que se aproximava de Jesus. E aí Jesus falou assim, olha, a partir de vocês então, algo vai acontecer que vai mudar o mundo. Porque, irmão, se você mudar a sua mentalidade hoje, entender quem Cristo é na sua vida, entender o seu chamado, entender o seu propósito, entender que Deus tem governo para você, aonde você estiver, você pode mudar o mundo. Amém? Você pode mudar uma cidade, você pode mudar um bairro, algo grande pode acontecer. Então Jesus tinha consciência que a mente daquelas pessoas precisava mudar. Só que hoje nós estamos num tempo onde a nossa mente também precisa mudar. E isso é diário, né? Por isso Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a mente significa usufruir de vontade perfeita de Deus. Permitir com que o Espírito molde a nossa mente, não o mundo, não o sistema, não sistemas de crença, não uma religiosidade, não um sincretismo religioso. É isso que vai definir o nosso sucesso no ano seguinte. Amém? A mentalidade de José, presta atenção. Ah, pastor, o dia que Deus fizer algo na minha vida, aí então eu vou mudar. O dia que Deus me tirar dessa casa, eu vou mudar. O dia que Deus me der uma esposa, ou o dia que Deus me der um esposo, eu vou mudar. O dia em que Deus abrir uma porta para mim, eu vou mudar. O dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ofertar, né? Eu já ouvi isso. O dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou dizimar. Eu já ouvi isso. Mas, irmãos, a mentalidade, presta atenção, a mentalidade de José tinha mudado antes da oportunidade. A mentalidade de José já tinha mudado antes da oportunidade. Olha só, ele era preso, mas com mentalidade livre. Era escravo, mas com mentalidade de senhor. Era comandado, mas tinha mentalidade de comandante. Vivia na masmorra, mas a mentalidade era de palaciano. Por quê? Porque o ambiente não mudou a vida dele. O lugar onde ele estava não moldou a estrutura de governo que ele estava desenvolvendo em Deus. Amém? E José sabia que ele estava no lugar errado. José sabia que aquele lugar que ele estava era pequeno para aquilo que ele carregava. De repente você vai falar assim, pastor, mas Deus me deu tantas coisas. O que eu estou fazendo hoje é muito pequeno perto daquilo que Deus me deu. O que eu estou fazendo hoje, o lugar que eu estou parece que é pequeno para o conhecimento que eu tenho, para a sabedoria que eu tenho, para aquilo que Deus colocou dentro de mim. Pastor, irmão, continua nesse lugar e governa nesse lugar. Que no tempo certo Deus vai tirar você desse lugar e vai colocar aonde você vai produzir provisão para toda a humanidade, como no caso de José. Amém? Mas José começou a viver antes, por fé, aquilo que ainda não existia. José começou a viver antes, por fé, aquilo que não existia, porque ele sabia, ele tinha certeza do que ele carregava em Deus, e ele não permitiu com que nada mudasse isso. Irmãos, e José não tinha uma Bíblia,
José é da época dos patriarcas, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha a Torá, ele não tinha a lei, ele não tinha os ensinos, ele só tinha a presença de Deus, ele só tinha aquilo que ele poderia buscar em Deus, no Espírito Santo, e isso foi suficiente para o propósito de Deus se cumprir na vida de José, amém? Tem lugar que já ficou pequeno para você, irmão, amém? Para aquilo que você carrega, mas no tempo certo Deus vai te levantar, fique tranquilo, fica tranquila, vai dar certo, amém? No tempo certo Deus vai fazer, Deus vai levantar você, sabe? Se você se posicionar, se você continuar com a mentalidade de governo, você, meu Deus, eu não estou nem na metade, o Mário já está tocando violão. Tá bom, eu ia falar de Marta, de Maria. Irmãos, olha só, vou passar rasante aqui no restante, amém? Olha só, irmãos, Marta e Maria, quando Lázaro morreu, Jesus está tentando mudar a mentalidade do povo, mudar a mentalidade das pessoas. Aí tem Marta que consegue ser espiritual, Maria que consegue ser espiritual, menos, né? A Maria mais espiritual, a Marta mais ansiosa, mas é espiritual também, amém? Amém? Marta é espiritual, amém? Do jeitinho dela, mas ela é uma mulher de Deus, amém? Quantas Martas tem aqui? Qualquer dia eu vou falar sobre Marta aqui, defendendo Marta, amém? Marta é uma benção. Irmãos, quando Lázaro morre, as duas têm a mesma resposta, a mente está atrofiada. Jesus chega naquele ambiente, a primeira que encontra Jesus é Marta, que ela corre mais que Maria, né? É a mais ansiosa, chega na frente. Quem é ansioso também chega na frente, irmãos, amém? Aí o que acontece? Ela diz assim: Jesus, se você estivesse aqui, se você estivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. E aí chega Maria, abraça Jesus, chora e diz: Mestre, se você estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus tenta mudar a mente delas, tirá-las desse cativeiro de pensamento de que é preciso estar em um ambiente para que algo aconteça. E aí Jesus diz: mas você crê que o seu irmão pode ressuscitar? Elas dizem assim: nós cremos na ressurreição dos mortos no último dia. Jesus falou assim: não, vocês ainda não entenderam, eu estou aqui, hoje eu estou aqui, eu quero que vocês entendam que eu posso fazer hoje aqui nesse lugar. E aí ele chama Lázaro para fora, com uma canção que nós cantamos, e um milagre acontece. Às vezes você está pensando assim: não, mas se Jesus tivesse chegado antes na minha vida, se Jesus tivesse chegado antes, se Jesus tivesse me abençoado antes, naquele primeiro casamento que eu tive, se Jesus tivesse me abençoado antes, se não tivesse acontecido aquilo, se Jesus tivesse... Não, é hoje que Deus pode ressuscitar qualquer coisa, amém? É hoje, você precisa entender que é hoje. José poderia ter pensado assim: ah, Deus, se o Senhor tivesse me tirado da cadeia antes, se o Senhor tivesse feito algo ao meu favor antes. Não, é hoje. Hoje é o dia para entender que Deus pode mudar todas as coisas na nossa vida, amém? Mas eu preciso entender primeiro e depois eu recebo. Nós sempre queremos receber primeiro para depois entender. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que recebem um milagre de Jesus sem entender, se perdem. Você vê as pessoas que não conheciam Jesus cura 10 leprosos, só um volta, 9 se perdem porque eles não entendiam, eles só receberam um milagre. Pessoas que recebem milagres, elas vão embora. Quantas pessoas passam por aqui, recebem um milagre e vão embora porque não entenderam? É muito melhor não receber o milagre e entender primeiro, amém? Porque quando o milagre chegar, você vai permanecer, e aí você vai ser filho do Deus Altíssimo, não só alguém que recebeu um milagre de Deus na sua vida. Então primeiro eu entendo e depois eu recebo, e algo extraordinário Deus pode fazer então através da minha vida, amém? Então você precisa entender, nesse tempo, para que Deus está te chamando.
Sabe, eu vejo muitas pessoas na igreja hoje, profetizando, profetas e não sei o quê, e tudo por dinheiro, né? Você não vê isso, né? Só eu que sou pastor que conheço um pouquinho mais. Mas eu fiquei pensando nesse texto. O faraó prometeu uma grande quantidade de presentes para quem interpretasse o sonho, porque era assim que funcionava. Quando um adivinho vinha e adivinhava algo, né? O cartomante, né? Vinha e adivinhava. Hoje tem uns cartomantes gospel, né? Eles adivinham e depois pegam uma oferta. Mas quando o faraó pede para que os magos cheguem até a presença dele, ele fala: ó, eu vou te dar um carro zero se você adivinhar, eu vou te dar uma casa no Alphaville se você adivinhar, eu vou te dar mais um terreno no Dama para você construir se você adivinhar. Não tem mais terreno no Dama, né? Acabou. Mas o José chega na presença do faraó com essa promessa de receber um presente. E a Bíblia diz que ele recebeu os presentes. Ele recebeu uma roupa de linho fino, ele recebeu um cordão de ouro, ele recebeu sandália para os seus pés. Só que a revelação fez com que José recebesse alguns presentes, mas a sabedoria fez José governar. Sabe, a revelação é importante, mas de fato o que vai te dar governo é sabedoria. É quanto você conhece a palavra de Deus, quanto você buscou a sabedoria em Deus, porque isso vai te colocar numa posição de governo. Uma revelação pode te dar alguma coisa, você pode receber uma revelação, fazer um negócio e Deus pode te abençoar, mas isso é só financeiro. Mas governo se faz com sabedoria. Amém? Saiba que esse ano 2024 que está entrando é um ano em que nós precisamos ter essa mentalidade, não a mentalidade de querer receber um presente de Deus, amém? Não a mentalidade de querer só uma casa nova para o ano de 2024, não a mentalidade de querer receber um carro novo em 2024, mas a mentalidade de governar, porque quando você governa, todas essas coisas vêm junto para você. Sabe, saia dessa mentalidade medíocre de pedinte e entra num ambiente de adorador, de governo. Governa junto com Jesus, porque a Bíblia diz que você foi feito sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio fala de governo, fala de autoridade. Nós temos essa autoridade. Quando Adão pecou, ele perdeu a autoridade de governo lá no Éden, ele não conseguiu mais dominar, mas Cristo na cruz do Calvário nos deu o Espírito Santo. Você tem autoridade para governar. Começa a se levantar lá na sua casa e governe a sua casa. Começa a levantar lá na sua casa e começa a ungir as portas e orar em alta voz e dizer: Satanás, aqui você não vai entrar, porque eu governo esse lugar. Começa a pôr a mão sobre os seus filhos na meia-noite, na madrugada, 3 horas da manhã, enquanto eles estão dormindo. Põe a mão, coloca um óleo e fala assim: Satanás, esse aqui eu governo sobre ele, eu não te dou autoridade para você tocar. Você tem governo. Governe, amém? Eu costumo dizer, as mulheres às vezes dizem: ah, pastor, os homens, né? Ah, minha esposa não é submissa. Fala: não, você que não tem governo. Acabe só foi rei no reinado de Jezabel, amém? Porque era fraco, por isso Jezabel cresceu. Se levanta, homem, amém? Se levanta, irmão. Governa, você é a cabeça da casa, amém? Irmãos, Cristo disse assim: Cristo é o cabeça da igreja, amém? E o homem é o cabeça da... O homem tem uma autoridade especial, a mulher é intercessora, mas o homem é o valente, o guerreiro. É ele que quebra tudo. Aí quando os homens ficam sem governar, o que acontece? A mulher precisa se levantar. Igual a Abigail na época de Nabal, ela precisa entrar na frente para que a morte não chegue na casa. Aí o homem morre com o osso atravessado na goela, porque não tem governo, tem arrogância, tem estupidez, bebe cachaça, mas não governa. Eita Deus! Voltar para o texto, né, irmão? Culto de virada, o que eu estou falando? Quem você é em Cristo, irmão?
Quem você é em Cristo, o seu chamado, o seu propósito, a sua identidade. Isso você não governa sem entender. Porque ninguém governa sem entender o que governa. Vai fazer coisa errada. Se você não sabe plantar, como que você vai plantar? Está aqui o Betuel, plantador de soja. Se você não sabe plantar, como que você vai plantar? Você vai perder toda a safra, toda a plantação. Se você não governa, se você não tem entendimento daquilo que você é em Deus, como que você vai governar o mundo espiritual? Se você não sabe quem você é em Cristo, se você não sabe o que você recebeu de Deus, se você não sabe o seu chamado e o seu propósito, como que você vai governar? Sabe, sabedoria é melhor do que presente. Unção de Deus é bom, mas a sabedoria te leva ao governo. Unção de Deus faz com que você tenha revelação, mas a revelação só pode te dar um presente, mas a sabedoria te dá um governo. Busque a sabedoria. Tiago diz que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de maneira liberal. Amém? Pastor, eu li a Bíblia, não entendo. Faz uma oração então. Você vai ver, vai abrir a mente, vai dar certo, Deus vai falar com você. Amém? Nós precisamos entender que Deus está nos chamando, não só para identificar problemas, mas para ser solucionadores de problemas. Eu vou precisar falar, mais essa só. Às vezes, irmã, você é bom de identificar problema. Não, porque você não sei o quê. Não, porque você não sei o quê. Não, porque lá está tudo errado. Não, porque fulano não sei o quê. Não, porque ciclano não sei o quê. Não, porque não sei o quê. E qual solução você está trazendo? José identificou o problema. Vai vir seca. Vai vir 7 anos de vaca magra. Mas o rei nem falou nada. Aí ele já vem com a solução. Rei, faz o seguinte. Coloca alguém para administrar, que seja muito sábio, muito capacitado. Coloca também supervisores. Arrecada 20% do que o Egito colher e guarda em celeiros. E aí quando vier a seca, vai ter guardado. Ou seja, José, ele identifica o problema, mas ele traz a solução do problema. Você é esse homem no seu tempo. Você é essa mulher no seu tempo. Você não existe só para identificar problema, nem para apontar o dedo para o marido e dizer, você não sei o que, você não sei o que, você não sei o que. Você larga o sapato no caminho, né? Não é só identificar. Seja um solucionador de problema. Seja alguém que tenha uma palavra de sabedoria. 3 coisas precisam acontecer depois que nós entendemos, mudamos a nossa mentalidade, mudamos a maneira de pensar e entramos nesse ambiente que Deus tem para nós. 3 coisas nós precisamos, e eu já vou encerrar, eu vou só citar. Primeiro, nós precisamos nos reposicionar. Quando nós entramos em ambientes onde Deus está virando um ciclo, nós precisamos nos reposicionar. Não é mudar de posição, é reposição, se posicionar novamente num lugar que Deus já nos colocou, amém? No Espírito. Segundo, nós precisamos nos realinhar com o propósito. Alinhamento com o propósito, alinhamento com o céu, alinhamento bíblico, alinhamento com o ciclo que estamos vivendo, com o propósito que estamos tendo naquele momento. E por último, se for preciso, recomeçar. Pastor, eu vou precisar recomeçar. Talvez você tenha que recomeçar. Talvez você tenha assim que recomeçar. Mas saiba que não vai ser como das outras vezes, que você vai ter que ficar 20 anos, 15 anos. Não. O seu recomeço, você vai ter um start, Deus vai colocar você rapidamente naquele lugar que Ele tem para você. Amém? Porque as experiências te moldaram e hoje você está pronto para aquilo que Deus tem. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você, quero profetizar sobre a sua casa, a sua vida, sobre esse tempo que nós vamos estar vivendo agora. Eu creio, é um tempo, irmãos, eu falo do fundo do meu coração, Deus falou comigo, 4 anos de muita prosperidade, espiritual,
curas extraordinárias, avivamento de Deus, sabe, cura interior, de dentro para fora. Irmãos, a maior manifestação do poder de Deus é quando alguém que é machucado, é ferido, foi abusado, viveu enganado, ele é liberto de um cativeiro e ele é curado de dentro para fora. É algo extraordinário. Deus está curando pessoas nesse tempo, de dentro para fora. Deus está fazendo coisas grandes nesse tempo. A igreja nesse tempo vai prosperar, você vai prosperar junto, a sua casa vai prosperar, porque todas as vezes que a igreja prospera, a casa prospera junto. As suas finanças vão prosperar junto, porque tudo que Deus faz é com propósito. Talvez Deus está levantando você nesse ambiente para ser um mantenedor da obra. Essa obra precisa, Deus está levantando pessoas que vão ser, pessoas que vão investir para que a obra cresça, para que a obra amplie, para que a gente possa alcançar pessoas que não alcançamos ainda, para que a gente possa estar em outros lugares, e isso é propósito de Deus, amém? Então entenda o que Deus está fazendo com você e para o que Ele está te chamando nesse tempo. Aleluia. Vamos adorar e depois vamos orar ao Senhor. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste contra o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Irmãos, deixa eu propor algo aqui, amém? Vamos nos juntar todos em oração. Como a gente, todos os anos a gente fazia, nos anos anteriores, a gente fazia o culto de virada, era tão gostoso, né, na virada. Mas vamos fazer isso agora, como um ato profético para o ano que está se iniciando, liberar uma palavra, amém? Só que aí eu vou pedir para todos virem aqui na frente, a gente adorar um pouquinho. Cabe sim, empurra um pouquinho para trás as cadeiras. Vem aqui, vamos fazer junto isso no altar. Amém? Vamos fazer no altar do Senhor. E no altar, não vou pedir envelope nem dinheiro, tá bom, irmão? Pode, só a sua presença, pode vir. Fica tranquilo, irmão. Você que é visitante, fica em paz. A gente quer te dar alguma coisa aqui, não é tomar de você, amém? A gente quer te dar, nós queremos liberar sobre você uma bênção, uma palavra, liberar sobre você um tempo, né, de crescimento, de multiplicação. Vem cá, Marcinha, sobe aqui em cima, chamar o pastor Toninho, subir aqui também, a pastora Janete. Glória a Deus. Amém, Jesus. E nós vamos estender as mãos, vamos profetizar sobre você. Amém. Meu irmão, eu estou com muita... Eu não falo expectativa não, porque expectativa é humano, né? Mas eu estou com uma fé muito grande naquilo que Deus vai fazer, né?
Expectativa é quando nós focamos, né, algo humano, mas a fé é algo espiritual. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos adorar um pouquinho, mas não é uma música de adoração. Isso. Que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Verdade. Eu creio. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Sim, Jesus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Veio amanhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Irmãos, vamos mudar o tempo verbal dessa canção? Vamos? Quando a gente canta a alegria, ela vai vir pela manhã. Vamos declarar no tempo presente. A alegria já veio essa manhã, amém? É hoje, já veio, a alegria já veio essa manhã. Amém? Profetiza isso. Choro dura uma noite, mas a alegria eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria eu creio, eu creio. E não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã na tua presença, Senhor. Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, sobre esse ministério, sobre as nossas vidas. Somos todos corpo de Cristo, estamos todos no mesmo barco. A salvação é para nós, o Pai é nosso, o pão é nosso, a igreja é do Senhor e nós estamos aqui como corpo de Cristo. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo ano que passou, queremos te agradecer pelo que vivemos, mas Senhor, nós sabemos que o ciclo está mudando, um tempo novo do Senhor está vindo, um tempo de bênção, um tempo de provisão, um tempo de prosperidade, um tempo de crescimento, um tempo de abundância espiritual, abundância emocional, abundância financeira, abundância na saúde, sobre a nossa casa, a nossa vida. Pai, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que excede todo entendimento, venha sobre a tua igreja, venha o seu povo, que nós possamos
possamos andar em níveis espirituais mais elevados, que nós possamos entender quem nós somos em Cristo, a autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou para governar, o Senhor nos chamou para dominar, o Senhor nos chamou para pisar serpentes e escorpiões e não nos faria dano. O Senhor nos chamou para andar, Senhor, acima das circunstâncias, acima do medo, acima das angústias, acima das aflições. E eu declaro sobre a tua igreja um ano de 2024, Senhor, extraordinário, de cura, de revelação, de governo, de sabedoria, de entendimento, em nome de Jesus. Que venha sobre nós, Pai, um ciclo, Senhor, de intimidade com Deus, que venha sobre nós um tempo de avivamento, um tempo de crescimento, um tempo de bênçãos, em nome de Jesus, um tempo de milagres. Malaquias, Senhor, diz que chegará o dia que o coração dos filhos se voltaria para os pais, ou os corações dos pais se voltariam para os filhos, que haja um entendimento nas casas, que haja uma unidade, que os casamentos sejam fortalecidos, que as casas sejam fortalecidas, que as famílias sejam fortalecidas, que os filhos se alinhem com os pais, que os pais se alinhem com os filhos, e que o sobrenatural do Senhor aconteça a partir de nós, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, a partir daquilo que nós carregamos no Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe o seu ano, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Já estamos encerrando. Colocaram um negocinho legal aqui. Amém. Irmãos, no domingo que vem, Santa Ceia. Amém. Para quem não for viajar, Santa Ceia à noite. Voltamos ao nosso horário da noite, 18h30. Tá bom? Amém. Para quem vai viajar, boa viagem. Deus abençoe. Muitos irmãos da igreja estão viajando, né? Inclusive o louvor, sem a maioria dos integrantes, o pessoal viajando. E eu disse, é para isso mesmo que a gente ora, para que vocês possam viajar, amém? Pega a esposa, faz uma viagem mesmo, vai descansar, pega a família, é bênção de Deus, amém? É bênção de Deus. Deus, família, depois a obra, amém? Porque se a obra de Deus vier antes da família, você vai perder a sua família. Deus, família e a obra de Deus. Amém? Usufrua da sua família, da sua casa, seja feliz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? E na semana que vem, Santa Ceia à noite, glória a Deus. Vem aqui fazer. Vamos ofertar ainda, irmãos, antes de ir embora e tomar café ali, que sobrou café? Amém? Vamos ofertar, irmãos? Pastor Éder vai fazer a oração aqui. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor. Amém? Tá bom. Cadê o Ederson? Cadê o negocinho de colocar a oferta, irmão? Irmãos, tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Levanta a mão assim. Aqui, tem gente ali, tem gente aqui. Dá para entregar um folheto para quem está levantando a mão? O Ederson está aí. Espera aí, irmão, fica aqui na frente aqui para você pegar um folheto para preencher. Eu atravessei tudo de novo, fiz tudo errado, né? De novo, né? O pessoal aqui da recepção não consegue alinhar comigo, né, gente? Tem alguém nos visitando? Levanta a mão assim de novo para a gente entregar um folheto. Aí, aqui, o casal aqui na frente, lá no fundo, um casal. Quem mais? Lá no outro fundo, lá, mais uma pessoa, e aqui, mais uma pessoa aqui, glória a Deus. Pronto. Amém? Arroz já está vindo, vai dar certo. Vamos ofertar então, enquanto os irmãos estão preparando os folders para os visitantes? Talvez seja a sua oferta, a última oferta do ano, amém? Pastor, mas eu não tenho mais dinheiro. Não, deixa o seu carro, irmão, não tem problema não. Está aí fora? Deixa aqui. Amém, irmãos? Faz uma oferta esse ano ainda. Seja fiel a Deus te abençoar, em nome de Jesus.
Não como uma troca, não como uma barganha, mas com alegria, amém? Porque Deus ama quem dá com alegria, quem não tem o coração preso no dinheiro, amém? Ederson, tem mais envelope aí? Pronto, tem o Pix aí, o QR Code também. Glória a Deus. Pode trazer, irmão, pode trazer. Você que veio trazer, pode trazer. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai amado, por cada um dos irmãos que durante este ano, Senhor, ofertaram e dizimaram na tua casa. Aqueles que com amor e com carinho, Senhor, contribuíram para o sustento da tua casa. E a minha oração nesta manhã, Senhor, é para que o Senhor cumpra sobre a vida deles a tua palavra, Pai. Sobre a vida daqueles que são fiéis nos dízimos, Senhor, que tu repreenda o devorador e dê a eles, ó Pai, a ousadia de fazerem, Senhor, prova de ti sobre a sua fidelidade. E aqueles que estão, Senhor, nesta manhã semeando na tua casa, que o Senhor multiplique a semente, ó Pai, a 10, a 100 e a 1000 por um, em nome de Jesus. E se você crê, você diz: família, pode sonhar, mãe, teu filho vai voltar, pai, a mesa do pão não vai faltar, não vai faltar. Glória a Deus, fica de pé para receber a bênção. Você que está preenchendo aí, pode preencher. Amém? Tem café ali, a mesa está posta, tá? Tem muita coisa, passa ali, toma um suquinho, toma um café, come um bolo, amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa essa noite de confraternização que nós vamos ter. Muitos vão estar com a família, com amigos. Pai, que ali haja a presença do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, a nossa semana que está entrando junto com o ano. Pai, que possa ser uma semana extraordinária, que o Senhor venha abençoar cada casa, cada família. Pai, nós agradecemos pelas ofertas, como orou o pastor Éder. Nós cremos num ano de provisão, de multiplicação. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, leva cada um dos teus filhos debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Abençoa os irmãos que estão em viagem, que estão na estrada, que estão de férias, que estão em outros estados. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa, que seja um tempo de refrigério, de descanso para eles, e os traga de volta, Senhor, para a tua igreja, para essa cidade, em nome de Jesus. Amém? Pai, em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Chegou, família, pode voltar.